É engraçado, sabe, o Pedro, né, seu nome? É... Isso é bem interessante porque tem um livro, não sei se você conhece, chamado A Revolução dos Bichos. E tem uma frase que é muito boa, que fala nele que assim, alguns são mais iguais que os outros. E isso é bem interessante de analisar e de você parar para... Você achou que tinha caído em algum corte de podcast? Espero que não, porque olha, começou errado. E além disso, eu tenho outra coisa para te falar. Se você já leu Revolução dos Bichos ou leu alguma obra do George Orwell ou outras obras em si, você provavelmente pode ter lido ela da maneira errada, ou ter acreditado que ela é algo que realmente não seja. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Yes. I'm free. Muito bem, estou de volta aqui e dessa vez eu vou falar sobre a Revolução dos Bichos. Deu pra ver aqui que tá meio assim ferrado a minha edição, porque bem, os meus cachorros comeram ela. Talvez eles não queriam que eu soubesse de algo que eles sabem, talvez. Mas bem, eu tenho essa edição aqui, que é uma edição muito boa e que eu não comprei uma outra ainda, porque bem, ainda está elegível. Pelo menos por enquanto. E eu terminei de ler ela através aqui dessa edição. Então, é o que eu tenho e é a que eu vou usar aqui de base. E eu vou falar dela justamente porque estamos aqui em um período de eleição e muita coisa acaba sendo deturbada, né? Acaba sendo modificada para casar com uma ideia, com uma visão de algo que realmente não é aquilo. E a Revolução dos Bichos é uma obra que se encaixa nisso. Porque basicamente, no período atual, no século atual, a Revolução dos Bichos se tornou quase que uma propaganda anticomunista. Isso começou lá nos Estados Unidos com alguns pensadores de direita, de uma extrema direita, e logo depois veio para cá e foi parar até mesmo na boca de coaches e essa galera de empreendedorismo, enfim, que acaba disseminando a ideia da Revolução dos Bichos como uma propaganda contra essa ideia de que todo mundo tem que ser igual. Sendo que, bem, ela postou essa crítica, mas é mais complexo do que isso. E eu vou falar um pouco daqui o motivo disso e talvez o motivo de você mesmo que está aí vendo esse vídeo não saber bem qual é a real ideia por trás desse livro. Mas vamos começar pela sinopse do livro. No livro, nós acompanhamos, de fato, uma revolução dos bichos. Acompanhamos uma fazenda que é comandada pelo personagem Sr. Jones e, então, a partir disso, o porco chamado Major começa a organizar um movimento, uma revolução contra o dono da fazenda e eles acabam dominando a fazenda e expulsando o Sr. Jones de lá. E com isso começa aí uma nova estrutura social a partir da fazenda, uma nova divisão de trabalho e que acaba ocasionando, sim, em uma divisão e uma organização que se assemelha ao comunismo da União Soviética, que é o período ali onde o George Orwell viveu. E por que essa obra é vista com um olhar que não faz tanto sentido nos dias atuais? Primeiro, seu autor, o George Orwell, porque muita gente olha para ele como alguém que é um crítico ferrenho ao comunismo, ao socialismo. Entretanto, esquecem que o próprio George Orwell era socialista. Ele era alguém que fazia parte ali da esquerda e do movimento socialista. Entretanto, ele tinha críticas pesadas ao governo do Stalin, que na época ali onde ele vivia, o Stalin era o principal governante e, é claro, a União Soviética passava ali pelo conflito da Guerra Fria, de uma intensa Guerra Fria. Mas ok, tudo bem, você talvez possa pensar, ok, ele pode ser de esquerda, mas isso não retira as críticas que ele faz na obra dele. E nós interpretamos essas críticas como, sim, um movimento contra o comunismo. Afinal de contas,
quando uma obra é lançada, ela está aí aos léus para interpretarmos ela. De certa maneira, sim, você está certo. Entretanto, tem alguns pontos que valem ser bem representados aqui. O Major, que eu falei aqui no início, na sinopse desse livro, é uma representação clara, por exemplo, do Lenin, que acaba ali sendo basicamente a representação do cara que inicia a revolução, né? Ele acaba sendo ali esse cara que toma a dianteira para iniciar esse movimento contra ali a opressão que ocorre contra o Sr. Jones, porque em todo o momento durante o livro ele deixa claro que de fato ocorria uma opressão contra os animais. Afinal de contas, eles eram explorados e eles não viam nenhum lucro, digamos assim, do que era vendido dos ovos das galinhas, do leite da vaca, ou até mesmo dos serviços que o burro fazia, por exemplo, para carregar todas as coisas ali que eram transportadas para serem vendidas na cidade. Então, sim, possui uma opressão. E o Mr. Jones, né, o porco, acaba ali contra-atacando, digamos assim, e fazendo o movimento da revolução, sendo aí a representação do Lenin. Já temos outros representantes, que é o Bola de Neve e Napoleão, que são outros dois porcos, que também fazem parte aí desse movimento revolucionário e também fazem parte aí da organização para fazer com que a ordem seja posta ali. Só que, assim, o que acontece é o seguinte, o Lenin, né, a representação dele, o Major, acaba falecendo, tal qual o Lenin na vida real. Então, acaba sendo deixado ali para o Bola de Neve, para o Napoleão, comandarem a fazenda. E o Bola de Neve, durante ali um período, ocorre ali um conflito de ideias durante uma votação entre ele e o Napoleão. E o Bola de Neve acaba indo contra algumas decisões. O Napoleão olha isso e fala, olha, eu discordo disso. E após o movimento por trás ali, o Napoleão acaba fazendo com que o Bola de Neve seja exilado. E isso é bem similar com o que acontece na história, na realidade, onde nós temos na realidade ali um movimento feito por 3 pessoas durante a Revolução Russa: Lenin, Trotsky e Stalin. Logo após o falecimento de Lenin, muitas pessoas se voltaram para o stalinismo de Stalin. E Trotsky se opunha muito a algumas ideias que Stalin tinha referente ao seu governo, referente às suas ideias, dizendo até mesmo que ele deturbava e desvirtuava algumas coisas. O que de fato acontecia em diversos pontos ali e, enfim, é algo relativamente complexo, mas o que você precisa entender é que de fato ocorria um conflito entre essas duas figuras. E de fato Trotsky acabou sendo de certa maneira silenciado. Tanto que atualmente nós temos, até no Brasil, uma divisão de pensamentos entre o leninismo, o stalinismo, né, de certa maneira, e o trotskismo aqui no Brasil com a esquerda. Então, dá para ver que é um conflito que perpetuou aí e que mostra as suas cicatrizes, digamos assim, até os tempos de hoje. É interessante também pensar na origem do próprio livro em si, porque o George Orwell, ele era indiano, né, natural da Índia. Durante ali um passeio nas ruas, ele viu uma criança, eu não me lembro bem se era uma criança, mas ele viu uma pessoa ali batendo em um animal na rua, tentando forçar ele a carregar ali os mantimentos. Então, vendo isso, ele percebe que, olha, dá para ver ali que os animais estão sendo explorados tão qual os próprios humanos são explorados pelos mais ricos. E com isso, ele surge e tem esse pensamento de criar uma história com base, né, nos animais para criar essa crítica. Lembrando, é claro, que na época não havia direito dos animais, todo o movimento aí em prol dos animais. Então, com isso também foi uma outra coisa que incentivou o próprio Orwell a criar o livro. O que entra aqui? Porque se a gente pegar, por exemplo, outras obras, como até o 1984, que essa edição também é muito boa, nós vemos todo mundo sempre tenta resumir ao máximo possível a obra do Orwell como todas as obras são uma crítica ferrenha ao socialismo, ao comunismo, à União Soviética em si.
Só que isso é minimizar muito as obras dele, é minimizar muito a crítica que ele se propõe. Em próprio 1984, não temos críticas somente à própria Revolução Russa, ao próprio movimento ali da União Soviética, né? Porque ele apoiava a Revolução Russa, né? A ideia da revolução. Nós temos críticas ao próprio fascismo, aos próprios movimentos de direita também, e isso está vigente na obra do Orwell. E na Revolução dos Bichos, nós temos uma crítica não ao movimento, não ao sistema, mas à perda da ideia. A perda da ideia inicial de qual era a principal razão referente ao movimento da revolução. Porque, afinal de contas, a revolução era uma revolução dos trabalhadores, porque era o foco de tirar a riqueza, a burguesia do poder e colocar os trabalhadores ali. E com isso, a gente acaba vendo ali, na Revolução dos Bichos, esse movimento, essa ideia do George Orwell sendo colocada em prática, onde cada vez mais, com o movimento da história acontecendo, nós vemos a ideia inicial se perdendo. E sendo mais do movimento trotskista, é claro que o Orwell teria duras críticas ao stalinismo, e é o que vemos ali na obra. Tanto que no final da Revolução dos Bichos, né, nós temos ali os animais andando sobre duas patas, que antes para eles seria algo assim horrível de se pensar. E eles terminam encarando os humanos, onde nós não conseguimos mais diferenciar quem são os animais e quem são os humanos. Então percebe que em nenhum momento o Orwell edifica o capitalismo, ele edifica o sistema do qual eles foram responsáveis por derrubar. O Orwell ali está mostrando o que pode acontecer caso a gente perca a ideia principal de um movimento, caso a gente perca os princípios principais por trás ali de um movimento que está buscando a liberdade, está buscando liberdade dos próprios trabalhadores, sabe? Das próprias pessoas que são responsáveis por gerar valor para a sociedade. E tanto que esse final é um comparativo, claro, com os capitalistas ali e com a visão de que, olha, vocês chegaram a um ponto que vocês sequer se lembram do próprio movimento que iniciou tudo isso e vocês se tornaram aquilo que vocês juraram combater. Então, é uma obra muito boa, que deve ser lida. Eu gosto muito de George Orwell, eu acho que é uma obra que é, de certa maneira, atemporal, porque ela não questiona somente o sistema em si por trás ali, mas uma busca insaciada por uma suposta liberdade que pode estar sendo vendida para a gente e sendo falso, sabe? Onde nós seremos somente peões em todo esse jogo. Também vale notar a força que o Orwell sempre coloca no sentimento de se opor contra um sistema opressor. Na Revolução dos Bichos temos isso inicialmente, e também o Orwell sempre tinha uma visão pessimista perante os movimentos, onde a gente acaba vendo muito no final das suas obras um final amargo, sabe? Que nos faz questionar, será realmente que nós já perdemos ou que ainda temos uma chance de impedir que chegue a esse ponto onde não tem mais volta? Então, George Orwell é alguém que deve ser lido, que deve ser explorado, que deve ser estudado. E não somente estudado, frases prontas para colocar no Twitter, numa imagem motivacional ou como propaganda no podcast da vida, ou sei lá, em um vídeo aleatório aí de algum desses caras por aí no YouTube. Então leia, disserte, pesquise e veja o além da obra e o que também está nela, porque muitas vezes isso é esquecido e aí você esquece de parar para pensar.